Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre a escolha de entidades para iniciados, escolha de entidades para feitiços e o que de fato as entidades ganham ao trabalharem sobre feitiços, oferendas e na comunhão com adeptos em cultos religiosos. Logo após a vinheta, daremos continuidade ao assunto. Em primeiro lugar, a escolha de uma entidade ou mais entidades para um iniciado, ela é baseada exclusivamente na tradição daquela vertente espiritual. Alguns cultos religiosos possuem regras e estas regras são invioláveis, como por exemplo o culto a orixás. Em qualquer culto a orixá, acredita-se que o orixá ele já é determinado para aquela pessoa em seu nascimento. Então, a única forma de saber, confirmar qual é o orixá daquela pessoa é através de uma consulta espiritual. Já, por exemplo, em cultos diferenciados, existe também a necessidade da pessoa ser aceita por aquela entidade ou divindade ou pelo culto em si. Como, por exemplo, Palo Mayombe. Palo Mayombe, a pessoa precisa ser aceita para o culto, não basta ela querer ser adepta daquele culto. Na Umbanda, por exemplo, existem várias formas de se determinar a entidade de uma pessoa. Em algumas Umbandas, o adepto é carregado para o centro do salão e ele é girado para ver que tipo de entidade ele vai sendo girado e são cantadas rezas para algumas entidades para verificar qual entidade vai dar aquele fluido no adepto. Em outras umbandas, quem determina as entidades para o adepto é o cacique da casa. Cacique, aqui no sul, é a palavra para determinar quem é o chefe daquela umbanda, a entidade chefe. Quimbanda, em algumas quimbandas, é uma gira-chefe da casa que determina qual é a entidade principal daquela pessoa. Em outras vertentes, a pessoa vai desenvolver a incorporação e a entidade que incorporar naquela pessoa será a entidade principal e as demais, quem escolhe é o chefe. Em outras vertentes de quimbanda é através de uma consulta espiritual. Em alguns cultos religiosos e também em algumas quimbandas, é possível também o próprio adepto escolher as entidades, porque nestas vertentes que isso é possível, tem-se o pensamento de que é melhor o adepto ter entidades principais, aquelas que ele mesmo já tem uma grande afinidade, uma grande fé, do que entidades impostas a ele. Então existem inúmeras formas de se determinar qual a entidade que vai acompanhar aquela pessoa dentro do culto. Mas nós também devemos levar em consideração o seguinte: a escolha das entidades que irão acompanhar aquela pessoa, ela é baseada nas regras daquela vertente espiritual, mas também o mestre, ele deve fazer um estudo para ver se as habilidades e características destas entidades que foram determinadas para esta pessoa, se elas vão realmente trazer um equilíbrio em todos os pontos da vida daquele ser humano. Não podemos esquecer que cada entidade possui sua habilidade, característica e personalidades individuais.
Então, nós temos uma entidade principal que tem suas habilidades, características e personalidade. Aí depois nós teremos mais uma, duas ou três entidades que irão acompanhá-la na trajetória daquele adepto. E aí é que vem o pulo do gato. O mestre, ele tem que fazer uma avaliação para ver se estas entidades, em conjunto, terão habilidades, características e personalidades suficientes para dar um amparo em todos os setores da vida daquele adepto. Muitas vezes, quando nós temos cultos religiosos, onde é feita a consulta com o oráculo, ou aonde a entidade chefe é que determina quem serão as entidades do adepto, muitas vezes fica algo um pouco desequilibrado, e aí o mestre daquela casa, que vai iniciar aquela pessoa, ele coloca uma entidade a mais para trazer a perfeita harmonia em tudo aquilo que estará rodando na vida espiritual daquele adepto. Agora vamos falar de feitiços. Então, quando nós vamos escolher uma entidade para um feitiço, isto também deve ser atrelado, agregado à receita que você escolheu e, lógico, à finalidade em questão. Primeiro entenda que você, sendo adepto de um culto religioso, seja ele qual for, você não precisa fazer trabalhos espirituais exclusivos para as entidades que você tem consagradas. Exemplo, você está no culto ao orixá e você tem consagrado Xangô, Oxum e Bará, tá? Você não precisa fazer trabalhos apenas para Xangô, Oxum e Bará. Digamos que você está na Quimbanda, aí você tem entidades assentadas que seriam Exu Caveira, Pombagira Rainha e Exu Tiriri. Você não precisa fazer feitiços exclusivamente para essas entidades. Você, no momento em que tem entidades consagradas, você pode fazer feitiços, trabalhos para qualquer entidade. Não é necessário ter aquela entidade firmada, consagrada, assentada, para você fazer feitiços para ela. Certo? Então eu já havia falado em outros vídeos, teve vários vídeos aí que eu fiz comentários sobre feitiço bom, feitiço forte, detalhes sobre feitiços. Que seriam eles, resumidamente? Você precisa escolher uma receita que seja adequada para a finalidade que você necessita. Esta receita não pode ter uma quantidade enorme de materiais, porque quantidade significa qualidade. E também não pode ter uma receita que os ingredientes, a quantidades, caibam na palma de sua mão. 5 ingredientes, parou. Tem que ter alguma coisa a mais aí, ok? Então, os ingredientes, eles também devem ter representatividade expressiva direcionada à finalidade. Assim como a entidade escolhida, ou as entidades escolhidas para aquele feitiço, elas devem ter habilidades, características, personalidades que sejam destaques para o seu objetivo. Da mesma forma, os animais. A quantidade de animais e tipo de animais também deve estar em harmonia. Então, tudo isso deve estar em harmonia. Os materiais utilizados, quantidade de materiais, animais utilizados, tipo de animais e entidades escolhidas. Tudo isso deve estar em harmonia. Nós devemos entender que é necessário você aprender sobre o básico das entidades, sobre o básico das características e personalidades, porque desta forma você vai poder escolher uma receita, e esta receita, mesmo que não seja para aquela entidade, você pode sim pegar aquela entidade que você tem como sendo mais expressiva para aquela finalidade em uma receita que, naturalmente, seria para outra entidade. Exemplo, nós temos uma receita de amarração amorosa para Maria Padilha. Porém, na sua visão, uma entidade que teria maiores chances de resultados para amor seria Pombagira, Rainha das 7 Encruzilhadas. Então você pode, sim, pegar aquela receita que você conhece para Maria Padilha, e ao invés de dar para Maria Padilha, dar para a Rainha das 7 Encruzilhadas. Talvez seja necessário alguma alteração de quantidade de objetos
ou alteração em cor, ou talvez também alteração nos animais. Então, entenda que nenhuma receita espiritual, ela é inviolável. Qualquer receita espiritual, ela pode sofrer adaptações, inclusões, exclusões, sejam de materiais, animais e entidades. Ok? Pois bem, agora vamos para o último tema. O que de fato as entidades ganham trabalhando em feitiços, oferendas e agregando um culto religioso. Entenda que a entidade é um ser do mundo espiritual e ela também está em eterna evolução, transformação, em eterno aprendizado. A entidade não precisa de você. A entidade não precisa da sua oferenda. A entidade não precisa do seu feitiço. A entidade não precisa de nada disso para sobreviver, porque lá no mundo espiritual ela tem a força dela, ela tem o alimento dela, ela tem a força dela, ela tem a rotina dela. Porém, algumas entidades, elas trabalham aqui no mundo carnal para que elas tenham uma evolução mais expressiva. Mas isto não significa que ela precisa de você, que ela precisa da sua oferenda, que ela precisa estar junto com você dentro do culto religioso. Não. Entidade não é empregado. Entidade não é escravo. Você não pode comprar uma entidade. Você não pode obrigar uma entidade a aceitar algo ou querer algo. Mas agora, como eu vou saber se a entidade vai aceitar aquele feitiço que eu fiz? Vou dar um exemplo. Se você pegar o telefone e ligar para a SAMU, ligou para a SAMU e a atendente vai te fazer algumas perguntas, e se realmente, de fato, estiver ocorrendo algo que necessite de uma ambulância, a ambulância vai vir. É a mesma coisa em um feitiço. Em um feitiço é como se você estivesse fazendo a ligação para a SAMU e a atendente vai verificar a chamada. Se realmente estiver de acordo com os trâmites, o que vai acontecer? Vai vir a ambulância. É a mesma coisa. Se você fez o feitiço de forma correta, dentro de uma tradição espiritual, dentro de uma lógica espiritual, por isso eu digo, os objetos em um feitiço, eles têm que ter sim representatividade, elas têm que ter significado para o objetivo em questão. Todos os objetos utilizados dentro de uma receita, de um feitiço, devem ter significado para o objetivo em questão. Então, se você fez algo de forma correta, se você fez algo que tem lógica espiritual, a entidade, sim, ela vai atender a sua ligação e ela vai mandar a ambulância. Entendeu? Então é mais ou menos por isso. E assim como uma ambulância, às vezes você chama, em 5 minutos está aqui, às vezes você chama e pode levar meia hora. A mesma coisa com o feitiço. Pode ser rápido e pode demorar. Ok? Mas então, a entidade, ela pega a energia espiritual derivada daquele ato executado por você, e com esta energia espiritual, ela vai agir sobre o que você deseja e ao redor do que você deseja. E com isto, ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, ela vai criando mais habilidades, ela vai criando maiores percepções. Então, ela vai evoluindo em todos os quesitos. Portanto, o que de fato ganha uma entidade ao agir em feitiços, oferendas e dentro de um culto religioso? Evolução espiritual. Ela vai evoluir de forma mental, espiritual, com seus pensamentos, com suas atitudes, impulsos. A entidade, ela vai evoluir cada vez mais conforme ela vai trabalhando dentro de todos estes pontos. A energia gerada por você em feitiços, oferendas ou dentro de um culto religioso não é alimento para a entidade. Esta energia é combustível para que ela possa agir aqui no mundo carnal. Um dos obstáculos que é impostos à entidade para que ela consiga evoluir de forma significativa agindo aqui no plano carnal é exatamente esse. Ela não pode trazer a força do mundo espiritual, a força que ela tem lá, para trabalhar aqui no plano carnal.
ela precisa única e exclusivamente trabalhar com a força gerada aqui pelo ser humano. Então, é isto que a entidade ganha, evolução. Ela vai se fortificar, ela vai de acordo com suas habilidades, características, com a sua evolução mental e intelectual. Ok? É isso aí. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia e fica aqui meu fraterno abraço. أنسب الباب